Conhecer igrejas não é só uma atividade para quem é religioso. Ao você entrar numa igreja, né, seja ela em que lugar for, você vai conhecer muito da história local, você vai conhecer um pouco sobre arte, sobre religiosidade também, como as igrejas, né, se transformaram, como elas são importantes para aquela população, né, como a música está presente em todo momento e também como o turismo acaba vivendo um pouco desse aspecto religioso. Então a gente separou para vocês 5 igrejas, né, dentre as que nós conhecemos na Europa, que são bem interessantes, né? Então nos acompanhe nesse vídeo para você conhecer um pouquinho mais de história, cultura, arte e religião. A Catedral de Colônia é, sem dúvida, o ponto turístico mais interessante aqui da cidade. Ele é muito grande, dá para ver de várias partes da cidade. É a quinta maior igreja do mundo. É uma igreja em estilo gótico e ela tem uma coisa muito interessante que no ano de 1164 foram trazidos para cá as ossadas dos reis magos que estavam em Milão e vieram para cá. Eles ficam então atrás do altar na igreja. Mas para quem gosta de visitar igrejas, a cidade de Colônia tem mais 12 igrejas no estilo românico, que é um estilo anterior ao gótico. E uma delas é a igreja de Santa Úrsula, que a gente vai lá. E é bom lembrar que tem uma visita, é possível fazer uma visita a essa igreja, não é isso? Essa igreja tem 524 degraus. Para você chegar ao topo, você paga 3 euros, sobe e você tem uma visão bem interessante da cidade. Nós não vamos subir hoje por 2 motivos. Um, que a gente não quer encarar os 524 degraus, e também porque está nublado. Está muito nevoeiro, não vai dar para ver a cidade. Nessa arca dourada é que estão as relíquias dos reis magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu, e aqui tem a representação. Essas relíquias estavam na Catedral de Milão e vieram para cá no século XII. Depois disso, aqui se tornou um grande centro de peregrinação na Idade Média, justamente por causa dessas relíquias. E ainda hoje é um centro de peregrinação de religiosos e de turistas. Essa é a igreja de Santo Estevão, fica na Praça Stefanplatz, né? Praça Estevão. Ela é uma igreja que teve seu telhado bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. E interessante que este telhado é bem coloridinho, né? E dá um toque todo especial na arquitetura gótica da igreja. Uma região bem central. Essa é a Igreja Azul, em Bratislava. Ela é uma igreja do início do século XX. Ela não fica no centro histórico, mas está a uns 300 metros do centro histórico. E é uma igreja muito usada, muito procurada, né, para cerimônias de casamento e de batismo aqui em Bratislava.
Duomo de Milão, ou a Catedral de Milão, começou a sua construção em 1396, onde anteriormente havia sido construído a Basílica de San Ambródio e depois a Basílica de Santa Tecla, que foram destruídas em um incêndio em 1075. A construção então da Catedral de Milão se deu, como já dissemos, em 1396, e a igreja ela é predominantemente no estilo gótico tardio. Bom, ao visitar a igreja, né, você tem 3 possibilidades, né, para conhecer melhor esse local. Primeiro, a própria nave, né, central é muito bonita, você vai encontrar ali uma série de obras de arte, a própria igreja né, a gente pode considerar assim, uma obra de arte. Na parte subterrânea você vai encontrar então vestígios arqueológicos dessas primeiras igrejas, tem um batistério ali dentro, então você entra, tem informações, você consegue ver direitinho o que tinha ali, né, os vestígios arqueológicos. E também a visita ao telhado, né? Você vai subir bastante degraus, mas a partir de lá você tem uma vista bem interessante da cidade, vale muito a pena. Se você for uma pessoa religiosa ou não é, mas se interessa um pouco, pode ter a sorte de, na sua visita, acabar encontrando uma celebração. Você vai encontrar também essa imagem, essa estátua de São Bartolomeu esfolado, que foi feita em 1562, e isso que envolve o santo não é um manto, é a pele dele, né, e faz parte então da história do martírio deste santo. Na sua visita, você vai então se deparar com tudo que a igreja tem, né, no seu esplendor arquitetônico, nos detalhes dos retábulos, dos parlatórios, né, que são esses cantinhos em que o padre conversava com as pessoas porque a missa era em latim, as imagens, as figuras todas presentes, é realmente muito interessante. E como nós falamos, né, no subsolo, há então os vestígios, né, arqueológicos das antigas igrejas que havia nesse território. Então eles são bem sinalizados, tem as informações sobre o período, o que era então cada parte, chama-se atenção para o batistério, né, que era uma parte bem grande, essa daí, que a gente tinha as ruínas do batistério então da igreja. E não só essas ruínas, mas você também vai ter nas vitrines iluminadas alguns artefatos encontrados, né, na escavação da igreja. E você termina então no ponto alto, literalmente, a sua visita, encarando bastante degraus, e você chega então até o telhado, e de lá você tem uma visão bem interessante da cidade de Milão. É cansativo, mas vale a pena. A igreja de Santa Maria em Cosmedin, em Roma, né, é uma igreja medieval, a fachada é simples diante de outras igrejas que você vai encontrar na Europa, mas ela é muito interessante porque na entrada dela tem a conhecida Boca da Verdade, né, que é uma lenda que as pessoas punham a mão ali dentro e se elas falassem mentira, a mão era decapitada, né, cortada por essa boca. Essa igreja, ela então é medieval, construída no século VI, sobre os restos do templo de Hércules no Fórum Boarium. É uma igreja simples, mas muito bonita e vale muito a pena você fazer uma visita. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Oh